Entrou um vídeo. Beleza, Léo? Boa noite, pessoas queridas da nossa querida Ribeirão das Neves. Estamos ao vivo aqui para mais uma live com os pré-candidatos à Prefeitura de Ribeirão das Neves. Eu sou o Leonardo Oliveira, idealizador do ribeirãodasneves.net. Hoje a gente conversa com o Carlos Eugênio Demétrio, que é pré-candidato pelo PSB. Carlos, boa noite, tudo bem? Boa noite, Léo. Boa noite, telespectadores, meus amigos, meus colegas. Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Então tá bom. O Carlos tem 50 anos, é supervisor pedagógico, é pós-graduado em inspeção escolar e tem aí uma vasta experiência no ramo da educação. Carlos, é por aí mesmo, fiz um breve resumo aqui do seu perfil. Eu gostaria que a gente começasse se apresentando para quem nos ouve, para os nossos internautas, para você se apresentar mesmo, falar quem é o Carlos, de onde vem, onde mora, dar um resumo aí para o pessoal e só lembrando aos nossos internautas que quem quiser mandar a sua participação, sua pergunta, nós vamos colocar ao vivo aqui para o pré-candidato responder para todos nós. Carlos, por favor. Léo, meu nome é Carlos Eugênio Demétrio, como você disse, tenho 50 anos, eu moro em Ribeirão das Neves há mais de 30 anos, trabalho como supervisor pedagógico, hoje estou vice-diretor da Escola José Bonifácio Nogueira, aí no centro de Ribeirão das Neves. Trabalhei no Santinho, na Escola Maria da Glória, e tenho a minha vida toda feita praticamente em Ribeirão das Neves. Formação, sou pedagogo, né? Formei pelo Instituto FAF-BH, que depois virou UniBH, e tenho o prazer de trabalhar na cidade de Ribeirão das Neves e residir em Ribeirão das Neves. Muito bem. Ô, Carlos, o que é que você tem aí de experiência acumulada com gestão, né, seja privada, seja na área pública, que te capacita para galgar esse posto de prefeito de Ribeirão das Neves, uma cidade complexa, uma cidade difícil de administrar? Léo, as pessoas colocam muito que as pessoas têm que ter experiência administrativa para ser prefeito de uma cidade. Todos os prefeitos que passaram têm curso, têm experiência na sua vida profissional. Eu sou presidente de uma liga de carnaval durante 15 anos. Administrativamente, a gente trabalha com projetos e isso nos capacita a buscar recursos e trabalhar para a cidade. A cidade de Ribeirão das Neves é uma cidade complexa financeiramente. Todo mundo sabe que a caixa dela está quebrada e a cidade, cada dia que passa, fica com uma situação mais difícil. A busca e a questão da administração pública, o prefeito não tem que ser o melhor de todos. Ele tem que ter uma equipe que seja profissional nas coisas. A pessoa que é da área de saúde, que entenda de saúde, da área de educação, que entenda de educação, e tem um administrador muito próximo. O prefeito é um gerente das pessoas que vão trabalhar para a cidade, dos servidores da cidade. Muito bem. Já quero mandar saudações aqui para os primeiros comentários aqui. O Edu Fonseca está dando boa noite. O Otávio Reis de Souza está falando que o Carlos Eugênio é um grande ser humano, pessoa maravilhosa. O João Alves também está entrando aqui conosco. O Fábio Magalhães também está dando boa noite. José Antônio de Mello. O João Alves, ele já está colocando uma questão aqui, daqui a pouquinho nós vamos entrar nas perguntas dos internautas. Carlos, eu queria saber de você o seguinte: Neves, como a gente já bem disse, é uma cidade bem complexa, difícil de se administrar, e é uma cidade que tem poucos recursos e tem muita coisa para se fazer. É basicamente uma encrenca, né? Por que se propôs a essa situação, a querer administrar essa cidade? O que é que move o Carlos a tentar esse desafio? Léo, eu trabalho na Escola José Bonifácio, lá nós temos segundo grau. Lá nós formamos, em média, por ano, 100 alunos. Eu trabalho lá desde 2007, então são quase 13 anos. E esses alunos vão para o mercado de trabalho. Não tem emprego em Ribeirão das Neves.
o que torna difícil que essa juventude, que essas cabeças novas deem resultado para a cidade. Por isso que temos que mudar. Quero governar Ribeirão das Neves para que o povo de Neves tenha uma oportunidade de viver, criar sua família, ver a sua família em Ribeirão das Neves. É inconcebível uma mãe de família ter que sair para trabalhar em Belo Horizonte, pegando serviço 8 horas, sair 5 horas da casa dela e chegar às 10 horas da noite. Tem mãe que não vê nem o filho crescer. E a gente assume muitas vezes o papel de pai, de conselheiro, por quê? O pai e a mãe estão trabalhando, buscando um arroz e feijão para dentro de casa. Ribeirão das Neves não é uma cidade tão difícil de gerenciar, não, Léo. A Ribeirão das Neves tem que parar com a mania da prefeitura ser o maior empregador da cidade. Cargos políticos, pessoas que não acrescentam nada na administração pública, estão recebendo um salário muito alto para não fazer nada. Se Deus que me ajudar, que eu seja prefeito de Ribeirão das Neves, nós vamos cuidar dessas coisas, nós vamos cuidar de pessoas, nós vamos cuidar do ser humano de Ribeirão das Neves. Trazer empregabilidade para a cidade. Muitas vezes as pessoas acham que fazer emprego para Ribeirão das Neves, fazer grandes empresas. Não é isso. Você pode trazer várias pequenas empresas para criar uma empregabilidade na cidade. E que o dinheiro que as pessoas recebam fique em Ribeirão das Neves. A pessoa, muitas vezes, trabalha em Belo Horizonte, gasta dinheiro em Belo Horizonte, gasta dinheiro em Betim, Contagem, e não gasta dinheiro no Ribeirão das Neves. Uma cidade só cresce com o dinheiro que gira dentro dela. Gerenciar uma cidade com recursos que vem do governo federal e do governo estadual é muito fácil. Nós temos que buscar alternativas. E a primeira coisa que a gente vai fazer na prefeitura é limitar os cargos políticos. É inconcebível uma cidade ter tanto cargo, barganha política por cargo. A gente tem que reduzir isso seriamente, tem que ver quantos são necessários realmente, fazer uma reforma administrativa séria, pegar os funcionários de carreira que estão encostados em algum lugar na prefeitura, porque é contra o prefeito ou contra o sistema, trazer esse pessoal e colocar para trabalhar no lugar certo. O bom profissional, que temos muitos na prefeitura, ele tem que estar no lugar certo e render para a cidade, trazer recursos para a cidade, economizar a cidade. Muito bem. Carlos, daqui a pouquinho a gente vai entrar nas propostas. Deixa eu saudar mais algumas pessoas aqui. O José Antônio de Mello está mandando um parabéns para você. O Eduardo Carolino está aqui nos prestigiando. Dionísio Reginaldo está aqui conosco. Jussara Paixão. Antônio, bem-vindo. Veridiana Carvalho. Já temos muita gente aqui conosco. Eu queria falar, assim, atendo ainda um pouquinho do aspecto político. Você é do PSB, que já é um partido aí que tem uma ampla projeção nacional. Eu queria que você falasse aqui com relação ao partido na esfera municipal. Como que está sendo estruturado esse partido? Quais lideranças vem caminhando com você nessa empreitada aí? O que você pode falar para a gente desse arranjo municipal da questão política envolvendo a sua candidatura? Hoje em dia, você sabe muito bem, Léo, que nós estamos naquela fase das coligações nacionais. Muita gente fala que o partido vai sair com esse, vai sair com aquele, está definido. Não existe nada definido. Todos nós que colocamos nossos nomes como pré-candidatos, só seremos depois da convenção. Os acordos nacionais e estaduais têm que ser respeitados. Eu sou um homem de partido, eu sigo a regra do partido. O PSB é um partido, é o sexto maior partido do Brasil, é um partido muito sério, ele tem algumas conversas nacionalmente, a gente está esperando definir essas questões para trazer para o âmbito municipal. A partir daí, nós podemos caminhar. Não adianta agora eu falar que eu vou fazer acordo com o partido A, com o partido B, eu vou conversar com o partido A, partido B. Não adianta, porque se for um acordo nacional, eu sou obrigado a respeitar. Eu, como todos os outros pré-candidatos. Tem candidato que bate no peito, eu não vou andar com fulano, não vou andar com ciclano. Se o partido fechar nacionalmente, tem que andar. Isso não existe como fugir. Isso é da regra do jogo. E a gente, enquanto está no jogo, a gente tem que respeitar as regras. Muito bem. Ainda na questão política, a gente sabe que para uma gestão de sucesso é fundamental o trato com a Câmara Municipal, né? E normalmente o prefeito que se elege
não carrega consigo, pelo menos na questão partidária, ampla maioria na Câmara. Como que você pretende trabalhar essa questão desse relacionamento com a Câmara? A gente vê muitas queixas de que, às vezes, a Câmara funciona muito alinhada com o prefeito, que, às vezes, ela olha o interesse muito individual do vereador. Como que você pretende ter esse jogo de cintura para lidar com a Câmara Municipal no eventual governo Carlos Eugênio? Léo, a articulação política é muito importante. Primeiro, nós temos que ganhar a eleição. Depois que ganhar, a gente vai sentar com os partidos que elegeram os candidatos e vamos conversar com todos. Não existe, se eu ganhar, não vai existir o tal do toma lá da cá. Não vai ter barganha por cargo, não vai ter essas condições que cria sistema que faz o cofre da prefeitura cair, afundar. Nós vamos trabalhar com pessoas sérias, pessoas honestas, vamos ter uma relação muito clara com a Câmara, vamos buscar os observatórios sociais para participar com a gente, para cobrar da Câmara. Eu sou uma pessoa que eu acho que a oposição é muito importante, ela faz crescer a cidade, ela fiscaliza mais a cidade. Uma Câmara que o prefeito fala bom dia e todo mundo responde bom dia, é uma Câmara complexa. Por quê? Você pode fazer o que quer. A partir do momento que você tem oposição, você tem que pensar duas vezes. E eu sou uma pessoa que eu acho que tem que ter oposição, sim. O observatório social tem que trabalhar, tem que cobrar. A sociedade civil tem que estar no contexto da prefeitura. A gente pensa num momento em criar um OP, um orçamento participativo, ouvindo as pessoas, indo nos bairros conversar com as pessoas na região, sentar o prefeito e o secretário, sentar com a comunidade, ouvir a comunidade. Aí sim você começa a fazer um trabalho sério. Eu tenho lido muito sobre administração pública. Tem várias cidades que estão trabalhando com conselho social e observatório, que a cidade está economizando muito e fazendo muito para a população. Tem cidade que construiu cidades, está pagando o 13º, o 14º para professor. Tem cidade pagando o 14º para funcionário público. Tem uma cidade no interior de São Paulo que a ponte lá custava 100 mil reais, eles conseguiram fazer por 5 mil reais com o pessoal da comunidade, um trabalho diferenciado, um trabalho criativo. Eu acho que é por aí. A Câmara, ela tem que fiscalizar o prefeito e votar. Ela não tem que, o vereador inaugurar obra, pedir obra, isso não é função do vereador. Eu prefiro uma Câmara que seja fiscalizadora e cumpra o seu papel original. Mais do que isso, não tem que fazer. Perfeito. Um outro problema que a gente tem na nossa cidade é a falta de representatividade, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. Você acha que... como que dá para articular isso? Como que Neves consegue representatividade de pessoas aqui de dentro que olhem pela cidade nas casas legislativas, tanto estadual quanto federal? Léo, você é um filho de Ribeirão das Neves. Você nasceu em Neves. Há quantos anos não aparece uma liderança? Há quantos anos a sociedade de Neves não investe em um filho dela? Quanto tempo que você vê a Prefeitura de Ribeirão das Neves não criar oportunidade das pessoas estarem crescendo politicamente, criar uma cultura política? É inconcebível uma cidade com mais de 200 mil eleitores e mais de 400 mil moradores não ter um deputado federal, não ter um deputado estadual. Na hora de dividir o bolo, o deputado vai brigar pela parte da sua cidade ou sua região. Ribeirão das Neves, muitas vezes, fica com as migalhas. Nós temos que mudar isso, nós vamos mudar. Nós vamos ganhar a prefeitura, nós vamos conseguir criar um projeto, vamos tentar fazer o nosso deputado estadual e o nosso deputado federal que tenha compromisso com a cidade de Ribeirão das Neves. A cidade de Ribeirão das Neves vai ter voz na Assembleia e na Câmara dos Deputados. Muito bem. Antes da gente entrar para as perguntas aqui dos internautas, e gostaria também de saudar o Luiz Bitarães, está dando boa noite, a Vânia Abreu, Rosângela, Otávio Reis de Souza, tem uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente vai fazer, Leonardo Liberato, Fabiana Repeto Prata, João Alves, Irineu Dalvaso entrando aqui com a gente, Irineu que é presidente da Associação dos Servidores Municipais de Ribeirão das Neves. Carlos, o assunto... vereador, hein?
Futuro vereador, muito bem. Carlos, a gente, né, não se fala em outra coisa atualmente na questão do coronavírus. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre o quadro da doença aqui na cidade. A gente não tem muitos casos por enquanto, pelo menos os notificados. A gente tem uma estrutura de saúde, né, que só em épocas de Precária. pandemia, para a gente conhecer um pouco mais da realidade, né, questão que não tem um leito de UTI, pouquíssimos respiradores. Como que você avalia essa situação aqui na cidade? O que que você faria diferente se fosse gestor? Como que o Carlos atuaria? Como que o Carlos responderia a uma situação tão complicada, tão delicada como essa do coronavírus? Primeiramente, Léo, levar a saúde a sério. Saúde não pode ser brincadeira. A pandemia escancarou a realidade de Ribeirão das Neves. Escancarou. Não temos leito, não temos respirador, acho que são 8 respiradores, 8 leitos, UTI, né? Tem que levar a sério. Uma cidade com 400 mil habitantes, ter 8 leitos de UTI é difícil. Pela Organização Mundial, deveria ser em média 50. Então, a gente tem que fazer as coisas sério, fazer um planejamento sério para a cidade na área de saúde. Saúde começa lá no saneamento básico e na alimentação. O hospital é o fim. Ninguém vai no hospital para ver o médico cumprimentar a médica, a pessoa só vai quando está doente. Então, a gente tem que trabalhar a cidade planejada, começar de todo o processo. Por exemplo, muita gente fala, Ribeirão das Neves não pode construir um novo hospital, mas eu posso reformar e ampliar o São Judas. Ou posso mudar ele de prédio. Isso não tem nada contra. Não existe na legislação que você não possa fazer. É começar a fazer as coisas corretas para desenvolver. A cidade estava fechada, abriram agora, já apareceu 20 e tantos casos, já estão passando para 30. E se eu te perguntar, a maioria das pessoas que moram em Neves, tratam em Neves ou em Belo Horizonte? Então, a gente tem que olhar muito bem isso para fazer uma coisa muito séria. Eu conheço muita gente que está suspeito de coronavírus, está descendo para Belo Horizonte. Uma, porque não acredita no São Judas. Não por causa dos profissionais, é por causa da falta de estrutura, de material e estrutura física. O hospital estava desleixado. Não adianta colocar uma entradinha bonita se não tem médico, se não tem gás, se não tem respirador. Nós temos que fazer essa coisa muito séria, porque você está mexendo com vidas. Talvez, tem gente que fala assim, uma vida, perca a vida de alguém que você gosta. Veja alguém morrer de coronavírus sem você poder se despedir dele. Hoje em dia, nós vemos, por exemplo, eu estava vendo o jornal antes da entrevista com você, uma mãe perdeu 3 filhos e um marido. Então, isso é sério. Então, a gente tem que começar a levar essa questão da coronavírus a sério, fazer um planejamento, porque vai passar? Vai, mas virão outras. Então, a cidade tem que ter hospital, tem que ter hospital de oncologia, tem que ter um pronto-socorro, as UPAs têm que funcionar, todo o sistema de saúde tem que funcionar, o médico da família tem que funcionar. Então, isso tudo nós temos que correr atrás, e isso a gente vai ter que correr. O secretário de saúde tem que ser um buscador de recursos para a saúde de Ribeirão das Neves. Tem que ser uma pessoa enganjada, que entenda do processo. O máximo que a gente estude, essa quarentena eu estou aproveitando para estudar todas as áreas, estudar tudo da prefeitura, ver o que a gente pode criar, Léo, é muito complexo, não é fácil. Então, a gente tem que buscar pessoas que são capacitadas, gabaritadas na área, no primeiro momento, que sejam da cidade, se não houver da cidade, buscar fora. Não é vergonha nenhuma você buscar gente fora. E trazer pessoas, colocar as pessoas certas no lugar certo. Vou te dar um exemplo claro. Tem um médico fantástico na prefeitura de Ribeirão das Neves, que poderia ser a pessoa que estaria coordenando esse processo todo. O cara está no hospital sem fazer nada. Não tem o que. Administrativa, não é atender os outros. Administrativamente, ele não tem poder de fazer, de decisão. E outra coisa, você tem que ouvir quem sabe da área. Eu, enquanto professor, eu não posso dar pitaco no jornalismo, porque eu não sou jornalista. Eu posso pedir subsídios, tomar decisões embasado em decisão de quem sabe, mais do que eu. Então, a saúde tem que ser muito séria. Agora, ainda no assunto global da pandemia, o prefeito Júnior Martins
ele, no primeiro momento, editou um decreto fechando o comércio, depois, no final do mês passado, voltou, e exatamente hoje ele editou um novo decreto, restringindo um pouco mais o comércio, delimitando o horário de funcionamento, né, mais da parte da tarde, finalzinho da tarde, ali até o início da noite, da maioria dos comércios, ou seja, uma tentativa de frear um pouco o trânsito de pessoas nas ruas. Você acha como que você faz a avaliação dessa situação, desses atos aí do prefeito? O que você faria diferente? Você consegue dar um panorama para a gente de como você vê essa situação? Claro. Léo, primeira coisa, tudo errado. Não deveria ter aberto a cidade. A cidade não tem estrutura. Tá comerciante gritando aí que vai quebrar. Alguns vão quebrar, não tem jeito. Só que eu prefiro correr o risco de quebrar um ou dois do que de enterrar um pai de família e uma mãe de família. Decreto diminuindo o horário de funcionamento das lojas, o que você vai fazer? Mais aglomeração. Se o cara quer comprar, ele vai comprar de manhã não vai estar funcionando, ele vai à tarde. Então vai ter mais aglomeração, vai ter mais transmissão, e chegando a um ponto, Léo, que a cidade não absorve, não dá conta. Ribeirão das Neves não dá conta de uma pandemia hoje. Se 1% da população de Neves tiver que ser internada, aonde a gente vai colocar? Os outros estão falando, as pessoas estão falando, que vai quebrar meu comércio, mas se fosse a mãe dele morrendo ou o pai dele, o que ele ia falar? Então, assim, a gente tem que pensar muito, é 2 pesos, 2 medidas. É a medida difícil, vou ter pressão. Se eu estivesse lá, eu sei que o prefeito deve estar sofrendo uma pressão infernal. A gente tem muita notícia de pressão de comerciantes, de lideranças religiosas. A pressão realmente é difícil, né? São vários setores aí querendo influenciar na decisão do chefe do executivo. Mas tem uma coisa, né, Léo? A pessoa que, quando assume um cargo, ele tem que colher o ônus e o bônus. Neste momento, o ônus é falar, não vai abrir. Nós vamos tentar fazer tudo, vamos fazer uma política de recuperação, vamos tentar ajudar o microempresário de outra forma, vamos criar alternativas, vamos abrir mão de alguns impostos, de IPTU. Está em pandemia, IPTU chegando para todo mundo aí. Vamos tentar fazer alguma coisa criativa para ajudar o povo. Porque agora o poder só tomou do povo, agora é hora de dar alguma coisa. Uhum. Talvez um ou outro tenha condições de ficar em casa numa boa, um ou outro tenha condições de ficar em casa descansando, mas tem gente passando fome. Tem gente com necessidade de comer um pão que não tem recurso. Então, será que não seria o momento da prefeitura abrir o cofre e ajudar esse povo? Por exemplo, comprar um monte de cesta básica aí no BH, não tenho nada contra. Eu não compraria. Eu compraria no mercado da localidade. Se você pegasse 10 supermercados e dividisse esse dinheiro da cidade, olha o dinheiro que você ia girar na cidade, olha o emprego que você ia dar, você ia estar ajudando as pessoas, você ia estar ajudando a comunidade e valorizando o comércio local. E isso que é importante. Esse dinheiro deve ficar aqui em Ribeirão das Neves. O cara pega o dinheiro, manda lá para Nova Lima, onde é que fica o pessoal do BH. A conta, o dinheiro gira ali, os impostos giram ali, não aqui em Neves. E a gente precisa fazer isso. Criar alternativa. Por exemplo, falam que 60%, 70% da população de Ribeirão das Neves não paga IPTU. Não paga porque não tem retorno. O cara vai pagar para morar numa rua toda sem asfalto, sem esgoto, energia lá no Rosa Neves, todo dia caindo, energia elétrica. Ribeirão das Neves tem blackout todo dia, já existe blackout de eletricidade. Então a gente tem que gerir a cidade com mais seriedade, com planejamento, com respeito às pessoas, ouvindo todos os lados. Pressão vai ter sempre. Uhum. Vai ter pressão para você ser corrupto, pressão para fazer uma coisa. Agora, a sua índole, e para que você foi eleito, foi para cuidar das pessoas. Fazer uma cidade melhor, cuidar das pessoas. E muitas das vezes, o remédio é amargo. E nesse momento tem que ser remédio amargo. Ok. Vamos para abrir aqui a participação dos internautas. O João Alves. Pede para devagar com as perguntas, viu? Vamos apertar o candidato, a gente está aqui para isso. O João Alves está querendo saber quais são as suas principais propostas de Ribeirão das Neves, principalmente com relação às escolas municipais,
E eu vou emendar aqui também uma pergunta do Antônio Carlos Bem-vindo, que ele está falando, tendo em vista que você é da educação, quais seriam as suas principais propostas no quesito educacional? E ele está comentando ainda que a demanda maior hoje é a respeito de creche. E quais seriam as soluções para isso? Então tá bom, vamos começar pelo Antônio. Antônio, eu tenho um desespero quando fala creche, sabe por quê? Muita mãe não tem com quem deixar o filho para trabalhar. Infelizmente, é essa a realidade e a prefeitura perdeu algumas creches aí. Na área da educação, eu sou da educação há 27 anos, tá? Passei por vários governos. Sem educação não chega a lugar nenhum. Uma cidade que quer crescer, quer entrar numa cidade moderna, quer ser uma cidade inteligente, ela tem que investir em educação. Mas para você investir em educação, você tem que investir na formação dos professores, salário para professor, tá? Não adianta falar, professor é abnegado, não trabalha. A gente tem que sustentar a casa, tem que colocar o arroz feijão dentro de casa, a gente tem conta a pagar. Eu sou contra esse negócio de achar que professor tem que ser voluntário, não tem. Então, eles são profissionais de educação, tem que ser tratados com todo o respeito enquanto profissional. O salário de Ribeirão da Neves, professor, ridículo. É um salário que a gente tem que melhorar muito. Temos que qualificar mais esses professores. Tem muita gente boa na prefeitura, tem muito professor bom, mas nós temos que qualificar, investir em cursos, em treinamento para esse pessoal. A gente tem que colocar uma educação que ela fale uma linguagem só. Nós temos muita escola que funciona em casinha alugada para privilegiar apadrinhados políticos. Isso é um cúmulo. Você tem que construir estrutura de escola. Tem uma escola aqui perto da minha casa, no bairro Landi, que é debaixo de uma casa, um sobradinho. Você vê os meninos estudando lá, dá dó. Menino pequeno, menino que precisava, não tem uma alimentação digna. Entendeu? Você tem que buscar isso tudo, você tem que fazer. Não que o profissional não queira fazer, porque não tem condições de fazer. Material falta demais, a gente escuta muito. Então, a gente tem que buscar uma educação que seja voltada para o crescimento da cidade. E crescimento humano. Isso não dá voto, não, tá? É igual você fazer esgoto, não dá voto. Mas é o que vai fazer a cidade ficar grande daqui 4, 5, 10 anos. É um processo longo, educação é um processo longo. A educação tem o poder de transformar as pessoas para mudar o mundo. E isso a gente tem que buscar com seriedade. Da creche, que é a obrigação da prefeitura, até o ensino fundamental, tem que ser bom. Eu defendo uma tese que tem que ter escola integral para alguns alunos, da creche até o 9º ano, porque tem aluno que a família não tem condições de olhar. Tem mãe que deixa menino em casa sozinho, correndo risco de um monte de coisa, e a prefeitura não faz nada, só fala assim, não tem recurso, não tem recurso. Então, sendo bem claro, se não sabe buscar recursos, não serve para administrar. Tem recursos sim, se você olhar os fundos voltados para financiamento da educação, tem um monte de fundo internacional, tem empresas nacionais que financiam. Com essa pandemia pode estar tendo um probleminha, mas até antes da pandemia, tem Instituto Itaú, Banco do Brasil, Vale, algumas mineradoras, governo do Japão, tem tudo investimento para colocar em educação. Muito bem. Temos muitas participações aqui. O Albert Pinheiro, boa noite, Leonardo, Carlos Eugênio, Marta Maria Teodoro. Ela está perguntando quem é esse candidato, é o Carlos Eugênio, né? Outro dia eu vi, foi uma, lá vem mais um ladrão. Ele já se apresentou, Marta. Aqui embaixo. Todo político ganha o rótulo, carimbado, né? Mas a gente vai provar que a gente não é, e a gente vai trabalhar bem para a cidade e vamos mostrar um trabalho sério e honesto. Só falar para a Marta que ele já se apresentou no início da entrevista. Aqui embaixo está passando uma breve descrição do perfil dele. Daqui a pouco, se você quiser rever, você tem toda a apresentação do Carlos aí. A Rosângela está falando, ele é gente boa, merece ser prefeito de Ribeirão das Neves. Obrigado. Elisa Rosa está dando boa noite para a gente. Vamos para mais umas perguntas aqui. O Otávio Reis de Souza
está nos assistindo pelo YouTube, lembrando que a nossa transmissão é ao vivo, tanto no Facebook quanto no nosso canal do YouTube. O Otávio está fazendo aqui um posicionamento. Um grande americano, esse É Otávio. o seguinte: Neves precisa de privilegiar as grandes mentes, valorizar o conhecimento técnico-científico e cessar com indicações de pessoas incapazes. Bem pertinente aí o comentário. É o que eu falo. Hoje eu estava conversando com um professor amigo meu, Adilson, ele é professor lá do Boni. Até falando com ele, ô Adilson, como é que a gente faz para montar um pré-vestibular social, pré-ENEM social? Ele estava me explicando que via Secretaria de Educação não tem jeito. Eu falei, mas como é que tem outra cidade que tem? Ele falou assim, isso é via ação social. Eu falei, então tem como a gente fazer isso? Ele falou, tem, cara. É para tentar colocar as mentes pensantes, os meninos que têm uma capacidade melhor para trabalhar na cidade, trazer uma startup de tecnologia para ajudar a cidade, isso é muito importante. Então, a gente tem que buscar recursos e parcerias. Isso a gente já vai buscar com amizades, com empresas, com gente que confia na gente, com gente que já trabalha com a gente há muitos anos e acredita no trabalho nosso. Então, Léo, isso é muito tranquilo para a gente estar fazendo, porque, graças a Deus, onde a gente passou, a gente deixou a porta aberta, quando a gente entrou e quando a gente saiu. Então, tem muita gente que está entrando na minha campanha por amizade, trabalhando comigo, dando ajuda, trazendo até proposta para a cidade. Hoje a gente tem condições de estar trazendo até uma grande empresa para Ribeirão das Neves. Descobrimos que tem terreno na cidade, que é do Estado, e ninguém foi lá exigir o Estado esse terreno de volta. As melhores áreas empresariais, todo mundo fica brigando aí, está na mão do Estado, está na mão da Secretaria de Segurança Pública. O Estado é o grande latifundiário da nossa cidade. A Veridiana Carvalho tem uma pergunta que é interessante também. Por termos 4 ilhas distantes, como fazer para descentralizar a gestão municipal e alcançar a política pública, alcançar os 4 cantos da cidade que hoje não se alcança? Veri, boa pergunta. A gente tem a área do Areias, nós temos Justinópolis, nós temos Veneza e Centro. Nenhuma área se comunica com a outra. Tudo tem que passar pelo centro. O que nós temos que fazer? Um projeto de circulação na cidade, eu poder ir no Veneza sem passar pelo centro, o centro comunicar com o Justinópolis sem passar pelo centro da cidade. E a administração, ela tem que ser para todos. Uma forma da gente tentar fazer isso é informatizar os processos. É inconcebível você ter que fazer tirar um documento na prefeitura, você tem que ir na prefeitura ou na regional, você não pode fazer via online, porque não tem acesso. Então, a gente vai buscar essa questão com o corpo de funcionários da prefeitura que trabalha com TI, que tem muitos, e pessoas excelentes. Um que eu posso dar um exemplo é o Rodrigo, lá da associação, me deu umas ideias fantásticas para interligar toda a cidade se comunicar. Uma cidade inteligente, ela tem que funcionar como uma rede. Todos os processos têm que funcionar junto. Se eu tenho um problema na área de saúde, eu não tenho que chegar a apresentar a casa, olha, eu moro em tal lugar, meu CPF é tal, eles abrem tudo lá e dá tudo que eu tenho. Tudo que precisa, eles vão ter ali. Onde eu moro, qual doença eu tenho, o que eu preciso, o que está faltando. Isso você pode informatizar isso tudo, e já existe programas. E a prefeitura tem condições de fazer isso muito tranquilo, e as pessoas não estão aproveitando as mentes que estão lá na prefeitura para utilizá-los para trabalhar. Um dia eu falei uma coisa numa live, o pessoal me entendeu mal. Falaram que tem 5 mil funcionários na prefeitura. Eu falei assim, então não trabalha. Aí o pessoal, pô, cara, eu falo, não falei, não é que trabalho de trabalhar, é que não tem estrutura que as pessoas trabalhem. Você tem que dar condições das pessoas trabalharem. Tem um médico que trabalhava perto do Bonifácio, lá tinha um negócio da prefeitura, tinha dia que não tinha gás, o cara tinha que comprar gás lá na Araújo, descer e comprar. Então, qual condições que esse cara tem de exercer um bom trabalho? Então, a cidade tem que comunicar.
Deixa eu só fazer uma Fala demais, né? intervenção. Não, não, fica à vontade. É só fazer uma intervenção aqui, que você está começando a responder uma pergunta do Irineu Dalmaso, que é o presidente da associação. Ele está comentando que na atual gestão os técnicos são deixados de lado. Vou até colocar o comentário dele aqui na tela para a gente ver. E o que é que dá para fazer com relação a isso? O servidor público, como que ele pode ser privilegiado? Como que o corpo técnico da prefeitura, que já tem, que já existe, que não custa R$ 1 a mais, como que esse conhecimento, né, que até existe toda uma memória de conhecimento aí, como que isso pode ser aproveitado para ganhar eficiência na máquina pública? Léo, eu conversei muito com o Irineu, conversei muito com o Rodrigo e pedi eles alguns conselhos. O Irineu e o Rodrigo me deram vários conselhos na questão dos técnicos da prefeitura. Primeira coisa, você lembra a última... Logo que esse prefeito assumiu, fizeram um inventário chamando recadastramento de funcionários. Você tem que parar a prefeitura no início do mandato, chamar cada qual efetivo para o seu cargo, colocar eles lá, ver o que é o potencial e colocar o cara no melhor lugar. Agora, primeira coisa, plano de cargo e salário para a prefeitura de Ribeirão das Neves. Os cargos políticos têm um salário muito alto. Agora, quem está na mão de obra ali no dia a dia, na ponta, o salário é baixíssimo. A gente tem que começar a privilegiar esse funcionário. Por quê? Não é porque eu sou bonzinho, não. Porque esse cara que está lá na ponta que atende o cidadão. É esse que vende a marca da prefeitura. É esse que fala que a prefeitura está boa ou está ruim. É esse cara que nós temos que privilegiar. Tem que ter o salário de mercado, sim. Tem que ter um plano de carreira, sim, discutido com o sindicato e a Câmara. Não é aquele plano de carreira utópico. Eu vou dar 10 milhões para... Não existe. Mas dentro da realidade da prefeitura, parar de encher de cargo político e colocar o trabalhador. Okay. Eu acho que uma máquina bem enxuta e com profissionais competentes e com equipamentos de primeira linha, em 2 anos a gente ajeita essa prefeitura. Muito bem. Temos várias participações aqui. A Elisa Rosa está citando meu candidato, o Wesley dos Anjos está nos acompanhando, Rosângela, Eduardo Carolino, nosso pré-candidato, Maria das Graças Andrade, o Ney Mineiro está te parabenizando. Parabéns pela forma de... Está lá em São Paulo? Vamos colocar o comentário dele aqui, que é interessante. Ó. Parabéns pela forma de pensar. Realmente pensa como líder e por isso é o candidato mais preparado para representar o povo de Neves. Meu voto de toda a família é seu. Ó, o Castro obrigado, meu irmão. Aí. Vamos ler mais uns comentários aqui. O Davidson também está fazendo um relato aí, está falando que o Carlos é uma pessoa incrível, humano e honesto. A Alessandra Zeferino está comentando aqui com a gente, a Giselma Cipriano, grande profissional, o Márcio Rosa Portes, professor do IFMG, comentando aqui, ó, ficamos felizes que o pré-candidato Carlos Eugênio defende o nosso projeto de curso social preparatório para o Enem. Estamos defendendo essa proposta há mais de 1 ano. Deixa eu aproveitar uma coisa e falar aqui. O professor Márcio, o IFMG tem um grande papel nessa cidade. É uma escola técnica, nós temos que incentivar. Eu sei que o governo federal que investe aí, mas você pode ter certeza, não vou poupar esforços de ir em Brasília e cobrar melhoria para o IFMG. Eu sou um defensor da escola pública. Eu sou uma pessoa que estudei em escola pública, só na faculdade que foi particular, porque eu não tinha condições de estudar no IFMG o dia inteiro. Vim de família pobre. Mas o IFMG, ele tem que ser ponto referencial tecnológico de Ribeirão das Neves. E vai ser, eu vou lutar por isso, pode ter certeza. Muito bem. O FMG está crescendo. E FMG tá... é a menina dos olhos.
Esse que vos fala é aluno do IFMG, graças a Deus. Realmente, eu estudei escola técnica quando Então era ficou ruim. adolescente. Piorou, né? Que qualidade Melhorou. é essa? Aí, Márcio, olha que você formou aí, Márcio. Vamos lá, o Carlos Ricardo Batista. Carlos, se você ganhar, vai voltar com os concursos em Ribeirão das Neves? Ricardo, eu fui concursado, tá? Eu exonerei, mas eu acho importante a estabilidade. Você vê, nessa pandemia, quem é concursado está tranquilo, quem não é está preocupado. Então a gente tem que dar coerência nas coisas. Não é concurso para encher a máquina pública, não. O plano da cidade, o plano administrativo, são tantas pessoas. Opa, parou, o que é isso? Pode ir, pode ir, pode ir. Tá. O plano tem que ser voltado. Agora, o concursado é o funcionário que mais dá respaldo para a prefeitura. Se ele é bem trabalhado, se ele é bem estimulado, ele faz um trabalho maravilhoso para a cidade. Então, sim, eu sou a favor dos concursos. Não concurso para ganhar dinheiro, a prefeitura ganhar dinheiro ou fazer palanque político, tá? Eu acho que tem que ser, depois do primeiro ano de mandato, você tem que fazer os concursos e deixar o quadro de reserva. E chamando as pessoas, ocupando as vagas e a vida continua. Muito bem. Vamos mais uma pergunta do Irineu aqui, que o Irineu está inspirado hoje. Um dos problemas históricos de Ribeirão das Neves são os acordos políticos. Dessa forma, acabam formando os grupões que oneram muito os cofres públicos, por terem que adotar os membros desses grupos, muitas vezes incapacitados tecnicamente. Como chegar ao executivo municipal sem passar por isso? É a pergunta do Irineu. Irineu, primeira coisa, com transparência. Você tem que ser muito transparente nas coisas. Acordos políticos existem, claro que existem, mas não pode ser nefasto para a cidade. Você pode fazer o acordo, agora, alianças agora. Eu sou contra o prefeito ter a Câmara na mão. Eu acho que tem que ter uma maioria para votar os projetos de interesse da prefeitura e não fazer acordo para reeleição. Você pode ter certeza que se a gente ganhar, não vai ter isso. Eu não vou fazer acordo e conversar com um a um. Eles têm que ser parceiros da administração. Não fazer acordo para poder beneficiar A, B ou C. É igual, não vou citar nome, tá? Mas todo mundo sabe. Cargos sendo dados aí todo dia para quem vai apoiar o prefeito, cargos dados para fulano, porque fulano é líder comunitário. Não. A prefeitura não pode ser gerida assim. A prefeitura tem que ser gerida honestamente. Todo o trabalho tem que ser fiscalizado. Tanto que eu falo que se a gente chegar lá, ganhar a prefeitura, eu quero ter o meu vice de um lado e o Ministério Público do outro, os observatórios sociais do outro, para a gente discutir e aonde a gente errar, vamos falar, nós erramos juntos. Acertamos juntos. Nosso grupo vai ser feito assim e vamos trabalhar assim. Muito bem. Tem uma pergunta interessante aqui do Ulisses Pinho, que ele está perguntando: Carlos, como você planeja o crescimento da cidade no sentido da entrada de novas empresas, diante do monopólio das grandes famílias tradicionais existentes, principalmente essas localizadas no centro da cidade? Ulisses, primeiro, eu não sou de família tradicional de Ribeirão das Neves. Eu tenho 2 parentes só. Fora minha família, eu tenho 2 parentes em Neves. Eu não tenho compromisso com as famílias tradicionais de Ribeirão das Neves, nem quero ter. Já me procuraram, alguns já procuraram para conversar, eu falei bem claro, olha, a cidade, quando tem dono, ela não cresce, ela fica na mesmice. Hoje nós temos que ver, nós moramos numa grande cidade, nós não moramos numa cidade do interior. Neves está na região metropolitana, o pior IDH, é a cidade, quando você fala em Ribeirão das Neves e outra cidade, todo mundo vira a cara. Acha mal, acha que a cidade é só cadeia. Então nós temos que acabar com isso. Primeiro, a prefeitura vai ser feita para o povo, vai ser voltada para o povo de Ribeirão das Neves. E quando eu falo povo de Ribeirão das Neves, é o pessoal do Areias, é o pessoal do Justinópolis, é o pessoal do Centro, do Veneza, todas as pessoas. E o crescimento da cidade, a gente só vai conseguir trazer, Ulisses,
quando a gente tiver infraestrutura. A cidade de Ribeirão das Neves nem rua direito tem. Se você vai em algum lugar e coloca no GPS, dá tudo errado. Então a gente vai trabalhar em cima de alicerçar a cidade, organizar a cidade para o crescimento. Primeiro momento, a gente vai fazer startups, vamos criar fóruns industriais para pequenas, médias empresas, para um dado momento conseguir trazer uma grande empresa. O meu maior sonho é colocar ali naquela região, ali perto do batalhão, 40º Batalhão de Polícia, aquela região ali, um shopping, para deslocar um pouco o centro de Ribeirão das Neves, fazer o crescimento daquela região e valorização dela. Aí sim, nós vamos começar a criar uma outra estrutura, igual Santa Luzia fez. Tem o centro antigo, o centro velho e o centro novo. O centro administrativo da cidade tem que renovar, tem que amadurecer. Você passa na Praça de Neves, você não tem condições de... Conforme for a hora, você fica quase meia hora para passar naquele pedacinho ali. Então, a gente tem que fazer muita mudança. E isso, Ulisses, a gente só vai conseguir fazer com honestidade, trabalho sério e olhando nos olhos das pessoas e pegando as boas ideias. Trazendo gente que queira trabalhar. E eu falo bem claro com todo mundo que está do meu lado. Secretário, para ficar tirando foto na cadeirinha e pegando cestinha básica, falando que está fazendo doação, eu não preciso. Eu preciso de secretário que vá a Brasília, que vá aos Estados Unidos, que vá ao Japão buscar recurso para a cidade. Eu preciso de dinheiro para gerir uma cidade. Nós estamos pegando uma massa praticamente falida. A cidade está toda endividada. Não tem recurso para nada. Se eu não começar a colocar bem claro que nós vamos ter que fechar a torneira, a gente tem um amigo, Pedro Poço, que você fala assim, se não roubar, dá para fazer. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai fiscalizar muito, a gente vai apertar muito, vou tomar muita porrada de família tradicional, porque muita gente que está aposentada lá na prefeitura, com carguinho, muita gente que está em outras cidades aí, fazendo trabalho, para uns deputados aí, vai tudo para a rua, não vai ficar aqui não. Aqui, né, em Ribeirão das Neves, eu quero quem mora aqui, quem trabalha aqui, quem é aqui. Muito bem, está respondido então. O Kelson Simões está aqui com a gente também, falando que esse será bom para Ribeirão das Neves. O Gracirley Gomes está nos assistindo, está mandando um abraço ao professor. Um abração, Gracirley. Falando que é um bom nome para a disputa. A Elisa Rosa comentando conosco também. O Cicinho Rigueira fez um comentário aqui, não vou nem pôr na tela, ficou um pouquinho grande, mas ele está falando que ele está perguntando como pode qualquer prefeito gastar tanto dinheiro com colaboradores comissionados. Tenho certeza que precisamos de colaboradores comissionados competentes, mas é um absurdo o que acontece em Neves. O exagero é um cabide político. Não sobra dinheiro para atender as necessidades e os problemas dos bairros. Utilizam a folha de pagamento da prefeitura para conseguir votos. Isso acontece em Ribeirão das Neves, Carlos? Não, acontece não. Aqui, Léo, a gente não pode ser inocente. Teve uma bagatela de gente esse início de ano, né, que ganhou um monte de cargo aí. Tem gente que ganhou 300 mil, cargo não sei para quê. Tem gente que subiu de cargo na última hora. Acontece. Em políticos antigos e tradicionais acontece. Por isso que eu falo, eu não quero ser político, eu quero ser prefeito. Eu quero governar, eu quero gerenciar a cidade. E para fazer isso, eu não posso ter acordo, eu não posso ter rabo preso, eu tenho que ter isonomia para entrar e falar o que eu penso e lutar pelo interesse de Ribeirão das Neves. É inconcebível gente aí ganhando 10, 8, 7 mil para ficar passeando de carro e buscando candidatos para montar a chapa da prefeitura. Eu sofri muito com isso. Muito candidato que ia sair comigo, foram para o outro lado, para o cargo político, isso, aquilo. Aí vem falar comigo, nós queremos renovar a Neves. Renovar como? Se o cimento está se vendendo. Eu não me vendi, em momento nenhum. E tive muita proposta. Teve dia de eu falar assim, meu Deus, se eu pegasse, aí resolvia a minha vida. Não quis. Porque eu quero ter a hombridade de chegar na minha casa e olhar na cara da minha filha e não ter vergonha. Olhar nos olhos dela e não ter vergonha. Posso ser chato, posso ser brigão, posso ser tudo, mas não quero ter vergonha dela. Então, eu quero deitar na minha cama, colocar minha cabecinha, dormir em paz, o sono dos anjos, sabendo que o dia que eu saí da prefeitura, eu fiz o melhor que eu podia fazer naquele momento. Talvez tudo que eu queira fazer eu não consiga.
Eu quero deixar Neves entre as 10 cidades mais fortes da cidade, uma potência. Vou trabalhar muito para isso. Eu sei que vai ser muito difícil. Trabalhar a consciência, trabalhar pertencimento, criar a cultura do pertencimento nessa cidade, 30 anos de atraso, não vai ser fácil. Teve prefeito, teve vereador que ganhou a eleição e não mora nem em Neves. Ganhou num dia e sai no outro. Eu não, eu falo, eu moro no mesmo lugar, há 30 anos, vou continuar lá. O pessoal briga comigo, não, cara, questão de segurança. Eu falei assim, não, a gente coloca o muro mais alto, aí eu conheço o povo aqui, não faz mal. Então, assim, ser muito honesto, e quando você é honesto e trabalha para o povo, você pode andar no meio dele e não acontece nada. Quando você trai o povo e começa a entrar nas barganhas políticas, politiqueiras baixas, aí você tem que ficar preocupado. Eu, graças a Deus, Léo, eu ando de ônibus todos os dias. Quem me conhece sabe muito bem, eu faço questão de andar de ônibus, eu gosto de andar de ônibus, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu vejo muitas das vezes no ônibus senhoras tendo que implorar motorista para poder passar pela porta de trás, porque a sacola não passa, porque colocar esse inferno dessa catraca lá em cima. Pessoa que não tem o cartão tem que pagar 2 passagens. Então, assim, a gente vê muita judiação. Parece que tem alguém na prefeitura que levanta assim, hoje eu vou fazer uma sacanagem com o povo, uma maldade, vai lá e faça. E esse sítio foi uma maldade. Primeira coisa que eu vou fazer, vai voltar os ônibus, vai. Acabou com esse trem de sítio, não. Tem contrato de 30 anos. Beleza, vamos discutir na justiça. Vamos levar para o pau. Não dá não, vou criar transporte alternativo, vamos criar transporte suplementar, outras linhas. Não sou obrigado. Tudo na vida, nem casamento você é obrigado a ficar. Então, você é obrigado a ficar com contrato para quê? Você quebra ele, vai para a justiça, vamos discutir 50 anos, aí quem for mais forte engole o outro. Muito bem, está respondido. O Davidson Pessoa está participando aqui conosco. O Carlos podia falar da área de ensino, já falou da educação. O Albert Pinheiro está te parabenizando pelas respostas muito centradas. O Diogo Fernandes. Diogão. Diogão está com a pergunta aqui, está te desejando sucesso. E ele está falando que sabemos que desinchar a máquina pública, auditar a gestão anterior e ser transparente são obrigatórios para começar a fazer gestão em Neves. A pergunta dele é a seguinte: como efetivamente combater a corrupção em Neves? Diogo, palavra muito simples, trabalhar com funcionário de carreira, parar de colocar cargo público, parar de negociar a prefeitura, parar de aceitar empresários com propostas de escusas, parar de pegar dinheiro de uma forma ilícita, entendeu? Simples, é só você ter hombridade. A pessoa assumiu um cargo, eu quando assumi meu cargo de vice-diretor, tive que entregar a minha relação do imposto de renda para poder assumir. E isso, se eu assumir no primeiro dia, na Câmara eu vou entregar e vou deixar público para todo mundo ver. Agora, eu não vou roubar. Você acha que eu vou deixar alguém passar a mão na prefeitura? A prefeitura está quebrada, cara. A gente tem que fazer uma coisa séria, honesta. A gente tem que parar com jeitinho. Eu não aceito esse tipo de negociação. Muitas das vezes, ô Diogo, eu peco por ser duro e falar a verdade. Não vai ter conversinha com o empresário no gabinete de porta fechada. Não vai ter motorista meu buscando dinheiro. Você pode ter certeza, não vai ter. E se tiver, vai ser mandado embora e vai responder processo. O cara que meter a mão no cofre da prefeitura vai tomar processo. Você sabe por quê? O dinheiro público, nós, funcionários públicos, prefeitos, vereadores, somos servidores. Nós não somos donos da prefeitura. Nós não podemos achar que posso fazer o que eu quiser, não. E uma coisa pior, Diogo. O salário do prefeito de Neves, dos vereadores, é muito bom, e dos secretários. Os caras não precisam fazer isso, não, cara. O salário dá para viver muito bem, dá para pagar tudo, dá para fazer até o que você nem imaginava fazer. Você vê, qual prefeito que entrou na prefeitura pobre e saiu pobre? Olha o patrimônio de todos eles e dos seus familiares. Manda fazer o levantamento. Se o Ministério Público quiser, manda pegar 30 anos atrás aí e buscar, que vão ver o tanto de coisa que fizeram. Você sabe o que é o pior? Tem gente que tinha que fazer isso e fecha os olhos. Eu não vou comprar o judiciário, eu não vou comprar o legislativo.
Quer a fiscalização, eu acho que a melhor coisa é você ter problema com a fiscalização onde acontecer as coisas. Ah, não pode isso, está errado isso, você vai resolvendo antes. Todas as obras que foi feita neste governo, os 3 últimos, todas as obras, a gente faria mais barato. Ok. Com colaboração e com parceria. Tá respondido aí a pergunta do nosso amigo Diogo. O Luiz Bitarães está com uma pergunta interessante aqui também, Meu Carlos. candidato a vereador, se Deus quiser, meu pré-candidato. Ribeirão das Neves não tem mais aterro sanitário. O meu sonho é reciclar o nosso lixo através de pequenas usinas de reciclagem em cada ilha da cidade. Você acha possível e viável? Vou falar com você, claro, Bitarense. Não, projeto vai ser projeto de governo, nós vamos fazer isso. Eu sou a favor do meio ambiente, eu defendo o meio ambiente. A gente trabalha com algumas cooperativas, a gente ajuda algumas cooperativas. Vou trazer uma empresa que a gente não vai pagar sabará para ficar com o nosso lixo, não. Nós vamos dar conta do nosso lixo aqui. Lixo dá muito dinheiro para a cidade, muito, não é pouco. Agora, tem indústrias aí, Bitarense. Vou te dar um exemplo. No Rio, eles fazem gás, fazem energia elétrica com lixo. Podia estar fazendo em Neves. Podia Neves virar uma cidade autossuficiente, uma cidade moderna, tendo todos os problemas que todas as cidades têm e criando alternativas inteligentes. A reciclagem vai começar nas escolas, nos postos de saúde. Vou conversar com as igrejas para fazer um trabalho. Nós vamos colocar ecopontos em todos os bairros e você vai ver, esse dinheiro vai voltar para a comunidade. Todo o dinheiro que for buscado e feito no lado social, a comunidade entregou lá 10 quilos de PET, vai receber um valor. A senhora juntou óleo, a prefeitura vai pegar e fazer sabão, conjunto com parceria com uma cooperativa, e vai receber o recurso. Então, assim, lixo é dinheiro. Já dizia o falecido Joãozinho 30, lixo é luxo, e a gente não joga fora. Beleza. A Rosângela está falando que fica orgulhosa de ter um pré-candidato que fala com tanto conhecimento, franqueza e preparação. Obrigado. O Otávio está dizendo que temos que fomentar a sensação de pertencimento do cidadão nevense. Isso realmente, Otávio, é muito necessário. Você quer ver uma coisa, Léo, que eu estava falando aí? Por exemplo, nós temos o campeão mundial de slackline, é o ex-campeão. Nenhum portfólio na cidade, nada, para falar assim, aqui nós temos um filho da terra, um morador da cidade, que é campeão mundial de slackline. Ah, o esporte não é reconhecido. Olha quanto movimenta esse esporte. Olha quantos praticantes tem. E outra coisa, vem gente de fora do Brasil para treinar em Neves, lá na Cidade dos Meninos. E o cara não tem uma estrutura para fazer o treinamento digno. Mas porque o cara é muito bom. Nós temos um menino aí que luta karatê, taekwondo, que foi campeão. Não tem um outdoor. Agora coloca um monte de outdoor falando na cidade. 200 ruas vamos asfaltar. Aí coloca 50 gramas de asfalto, de cobertura, e fala que está asfaltando 200 ruas. Então, é isso que faz o pressentimento. Deixa eu só nominar as pessoas que você está citando. O slackline é o Alisson Ferreira, que ele é campeão mundial de slackline. Ele é campeão ainda? Fez um treinamento, um centro de treinamento na Cidade dos Meninos, trouxe vários atletas para cá. E também você está falando, no caso do taekwondo, do Maicon Andrade, que ele é da região de Justinópolis e foi medalhista de bronze nas últimas Olimpíadas. E aí, né, são expoentes aí do nosso esporte. Temos Agora outros... você imagina o tanto de menino que queria ser igual a esse cara. Se ele tivesse vindo aqui, recebido da prefeitura, com tapete vermelho, uma volta de carro de bombeiro pela cidade. Custa. É isso que faz o pertencimento. Ter orgulho de onde você mora. A Patrícia Ferraz está falando, é isso aí, Carlos, conte comigo. O Ricardo Batista está perguntando sobre a questão das fábricas, para trazê-la para cá, o Carlos já mencionou isso. A Joana Dark Babeto está dando boa noite. O Adilson José de Oliveira, um abraço, Carlos, sucesso na caminhada.
O Richard Júnior Obrigado. também está aqui. Tamo junto, Carlos. É, a Giselma Cipriano está perguntando qual que é a sua proposta para a área da saúde, já que geralmente os casos mais graves. Deixa eu pôr na telinha aqui a pergunta dela. Já que geralmente os casos mais graves são encaminhados para BH, superlotando a capital. Pergunta da Giselma. Giselma, obrigado pela pergunta. Igual eu falei no início, é uma preocupação muito grande minha na questão da saúde. Primeira coisa, nós temos que construir um hospital. Aí todo mundo vai falar comigo assim, mas já tem o Hospital São Judas. Aquela estrutura do São Judas vai transformar um UPA, a gente vai construir um hospital de verdade. E vamos criar o hospital escola junto com o curso superior de medicina. A gente vai buscar uma faculdade que faça parceria com a cidade e comece a olhar os postos de saúde em questão de medicina. Agora, a saúde, Selma, a gente vai começar a trabalhar com ela, desde da fase a área sanitária e a área de alimentação. Por quê? As pessoas só ficam doentes por causa sujeira, porcaria e por falta de alimentação. Se a gente conseguir combater isso e os postos de saúde funcionar, por exemplo, o posto de saúde Inés funciona de 8 a 5. As mães dos meninos só chegam 8 horas da noite. Então tem que mudar o horário, fazer ele virar 12 por 36. O médico da família tem poucas equipes. Nós temos que trazer mais médico e colocar, e criar os mutirões. Uma vez por mês fazer um mutirão numa região, 400, 500 consultas para facilitar. E convênios com os laboratórios. A prefeitura não tem condições de construir 30, 40 laboratórios. Nós podemos pegar o laboratório que tem na cidade, fazer os convênios e a prefeitura paga. Quem paga isso é o Ministério da Saúde, não é o SUS, né? Não é a prefeitura. Então a gente pode fazer outras coisas. Tem algumas coisas simples que a gente pode fazer e vai melhorar muito a vida do cidadão nevense. Muito bem. Ó, nossa audiência está qualificada hoje. Robinho de Neves, pré-candidato também. Joel Prazerão, meu Lucas. querido. Um Joel abraço. Lucas está aqui. Joelzão. Joel Lucas está aqui com a gente também. O Adriano de Paula, me parece que é conhecido seu, professor. Ele Professor de está história. citando a questão da precariedade das escolas, que a gente mencionou aqui. Está citando também o Só uma funcionário. resposta para ele. Ô, Adriano, a indústria do aluguel de escola vai terminar, tá? Vai acabar. O Cicinho está perguntando o seguinte: essa antiga história de prefeito de família tradicional ser corrupto e com a nossa história com pessoas que vêm de fora foram envolvidas em corrupção também. O que nos falta em políticos de Neves é honestidade. O problema é a corrupção. Ô, Cicinho, o problema não é se é de Neves ou fora de Neves. O problema é caráter, É índole. isso que ele está A pessoa falando. que não tem caráter e índole põe a mão nas coisas, entendeu? Eu sei que você é um cara muito sério, sei que você, se chegar a ser vereador, vai dar muito trabalho para o prefeito, mas você sempre vai buscar as coisas sérias e honestas para Ribeirão das Neves. Boa sorte para você, meu irmão. O Gracilei está fazendo uma pergunta que a gente já passou por ela. Essa redução dos cargos de confiança é fator primordial para a próxima gestão. Aí deixa uma pergunta: como fazer isso e ter um bom relacionamento com o legislativo? Será que o Gracilei está querendo dizer que vereador indica cargo na prefeitura? É isso mesmo, ele indica. É o toma lá da cá que eu falei antes. Ô, Gracilei, se o prefeito fica refém da Câmara e a Câmara fica refém do prefeito, é complicado. Agora, eu não gosto de ser refém de ninguém. Eu não cedo a chantagem, eu não cedo a pressão. Se a Câmara fizer alguma coisa errada, sabe o que a gente faz? A gente proclama o povo, vamos lá todo mundo. Vamos ver o que estão fazendo com a cidade. Agora, só que tem uma coisa. Eu vou pedir encarecidamente, Cicinho, Diogo, os pré-candidatos a vereadores aí. Se vocês ganharem, forem para a prefeitura, para a Câmara, mude a forma de sistema de votação. Lá você não sabe o que está faltando, o que está voltando, o que os caras estão falando. E quando acontece uma coisa que é interesse público e vai afetar a prefeitura, eles descem para uma salinha e fazem uma reunião escondida e já volta com voto. Né, Diogo? Você viu isso? Eu também vi. Eu participei de uma barbaridade pública política que é uma vergonha para a cidade de Ribeirão das Neves.
Eu acho que a votação tem que ser clara. O executivo não tem que dar palpite no legislativo, eu sei. Mas eu estou falando, enquanto cidadão, eu tive vergonha da Câmara de Ribeirão das Neves. A postura que alguns vereadores tomaram e o tipo de votação. Leia o projeto, fala com a pessoa que está votando, fala, até esqueci a palavra que eles usam lá, tá? Tal, número tal, vota. Você não sabe. Você não sabe. A maioria das coisas fica assim. Você que não está ali todos os dias, que o cidadão comum não está na Câmara todos os dias. O politiqueiro está. Os que cercam os políticos estão. Mas o cidadão comum está lutando para buscar o pão e feijão para a casa dele, o arroz e feijão. Então, por isso que nós temos que ser bem claro, a Câmara tem que trabalhar mais dias, esse negócio da Prefeitura, trabalha o dia inteiro, a Câmara só trabalha 2 dias, 3 dias, o vereador vai embora, vota... Não, tem que acabar com isso. Vamos fazer uma cidade grande, trabalhar sério, pelo menos terça, quarta e quinta, visitar as bases, ouvir a população, isso que é o trabalho do vereador, fiscalizar o prefeito, votar projeto que seja bom para a cidade, vetar o que é ruim, brigar pela sua comunidade e as pessoas que votaram em você. Tem vereador aí que a rua que ele mora e os coleguinhas dele é asfaltada, é bonitinho. A do lado não tem asfalto. A rua desemboca numa rua toda cheia de buracos, tem que parar. Política tem que ser uma coisa séria. Carlos, tem uma pergunta aqui do Edu Fonseca, que ele está perguntando qual a sua proposta para ajudar o pequeno agricultor de Ribeirão das Neves. E aí, por favor, você emenda também na pergunta de um outro internauta que está nos questionando aqui. Eu vou achar o nome dele aqui daqui a pouco, que ele também quer saber como que você pretende prestigiar o pequeno empresário, né, o pequeno comerciante da cidade. Como auxiliar esses dois nichos de pequeno empreendedorismo na cidade? Primeiramente, a gente vai trabalhar com o desenvolvimento local. O bairro inteligente. O que é o bairro inteligente? Que tudo que for feito naquele bairro seja divulgado, patrocinado e investido. O agricultor, agricultura familiar, comprar dele para merenda escolar, para o restaurante popular que nós temos que colocar um Ribeirão das Neves, e fazer com que eles tenham custo de atualização e criar um mercado central. Não é um mercado central igual que há numa outra gestão aí, lá em cima não. É no centro da cidade mesmo. O Ministério Público não faz. Olha, se tudo que você for fazer, você ficar preso ao que você não pode fazer e não criar alternativas para fazer, para que você precisa ser prefeito? Problema? Chama o Ministério Público. Vem cá, qual que é o problema? Vamos discutir. Vamos criar aqui, ó. Vamos criar um mini mercado, umas feiras. Quantas feiras a gente tem em Neves? Por isso que o pequeno agricultor não vende. Ribeirão das Neves, era uma das vocações de Ribeirão das Neves, ser o cinturão verde da região metropolitana. Neves vendia alimento, verdura, para Belo Horizonte, Santa Luzia, Vespasiano. Hoje os caras querem colocar conjunto habitacional. Então é muito sério isso é coisa muito séria e tem que ser bem olhada. Isso é geração de renda familiar, e o cara faz agricultor e pequeno empresário, gasta e investe na cidade. Esse é o nosso nossa grande oportunidade de melhorar a cidade. Vamos fortalecer o comércio locais, Centro, Veneza, Areias, Justinópolis. Alguns, tipo Ceasa, para a cidade e para quem quiser comprar de fora. E fazer divulgação. Vamos fazer, por exemplo, comerciante, tá? Vamos falar lá da Alu Verdureira. Podemos fazer uma festa do Oroponobe aqui. Podemos fazer uma festa da Jabuticaba, igual tem lá em Sabará. Estou falando assim, das nossas potencialidades, tá? A gente vai ter que ver o que tem e investir em feiras, em festivais. Belo Horizonte conseguiu fazer a cidade dos botecos, fazer comida de boteco. Por que nós não podemos fazer a festa do artesanato de Ribeirão das Neves, que tem o pessoal de cerâmica, do quilombo que tem em Ribeirão das Neves, mostrando as tradições, e isso fortalecendo o microempresário, a prefeitura sendo um comprador do microempresário. Existem leis e ferramentas para a prefeitura abastecer esse pessoal e pegar o produto. Isso não é difícil, não é complicado. Isso é querer que a cidade queira. Cresça.
Muito bem. O Carlos tem muitas perguntas, muitas mesmo da questão da educação. Você, né, o pessoal está puxando aí para o lado que você atua, Pessoal politizado, por ser do ramo. A gente já pessoal da falou muito, saúde. já falou muito sobre educação. Tem uma pergunta bacana do Mauro aqui. Boa noite, Carlos. Quais são suas ideias de políticas públicas voltadas para a juventude do município? Hoje elas carecem de tudo: lazer, educação, emprego, dentre outros. Obrigado. Mauro, vou te falar a verdade. Eu tenho uma grande tristeza quando eu vejo ex-alunos da gente ficar perdido por aí por falta de oportunidades. Nós temos que pensar a política pública não como diversão, não como... Nós temos que pensar a política pública como salvamento desse cursos gratuitos para eles, dança, internet, línguas. Nós temos que criar um centro de referência da juventude, onde a gente vai discutir com ele todas as mazelas do movimento jovem. Nós temos que trazer esse pessoal para falar o que precisa, o que está acontecendo na cidade. Por exemplo, tem uma turma de hip hop que treina, que ensaia lá no poliesportivo. O pessoal poderia estar fazendo esse trabalho em várias localidades da cidade. A gente pode buscar no CDM, no Conselho da Criança e Adolescente, nos fundos que tem para desenvolvimento da juventude. E isso faz com secretários sérios de política pública e que o sistema tenha vontade de melhorar para essa juventude. Então, assim, a gente perde muita adolescente, muitos jovens para o mundo da droga, para o mundo do crime, por falta de oportunidade, por ter alguém para orientar. E essas políticas que não são escolares, são sociais, isso ajuda muito. Uma criança que aprende a tocar um violão não quer tocar numa arma. Um adolescente que aprende a trabalhar em computador e fazer curso, primeiro emprego, ele não vai mexer com o trem errado. Então, nós temos que preocupar muito com a nossa juventude. É um dos gargalos que me assustam na Ribeirão das Neves. É a falta de oportunidade para esses adolescentes. Carlos, tem uma pergunta bacana aqui também da Joana Dark Babito. Ela está perguntando: o que você acha de colocar os presidiários para fazer o calçamento das ruas de Neves? Joana Dark, as cadeias têm uma fábrica de bloquete e uma fábrica de manilha. Se a gente ganhar a prefeitura, eu vou conversar muito bem, vou procurar o governo estadual e o governo federal. Não quero fundo penitenciário, eu quero o bloquete e quero a manilha. Para quê? Todas as ruas secundárias, rua que é mais morador, não passa trânsito, isso tudo vai ser feito com bloquete, não vai ser asfalto. As ruas principais do bairro e as secundárias vão ser, mas aquelas laterais que não tem muito movimento, por quê? É mais barato, tem a mão de obra gratuita na cidade, as PPPs e as cadeias podem fazer isso, o detento, cada 3 dias trabalhado, reduz um dia na sua pena. Então, a gente tem que explorar essa mão de obra. Isso facilita e é uma alternativa viável. Na PPP, eu fui lá outro dia, lá tem uma fábrica de cimento abandonada, que ninguém quer. A PPP não está explorando, quer não? Não está explorando. A PPP, estava olhando, joga gás fora, porque ninguém aproveita. Por que nós não podemos aproveitar? Se temos esses dois sistemas, a PPP e as cadeias públicas, por que nós não podemos tirar o melhor delas para oferecer para a cidade? E isso pode ser feito com conversa. Aí lá, tirar a bunda da cadeira e lá conversar com o secretário, com o governador e com o presidente. Não é muito difícil, não. Ok. Carlos, tem uma pergunta da Carla Júnia Guadagnini aqui também, que é bem interessante a pergunta Carlinha, dela. Qual a sua proposta para os portadores de necessidades especiais da nossa cidade? Carla, falar para você, eu tenho dó das famílias que têm crianças, adolescentes, idosos com necessidades especiais. Eu tenho conversado muito com o Luiz e pedindo ele muita... Ô, Luiz, me dá ideia, o que a gente pode fazer? Aí o governo federal tem um fundo só para isso, para investir em clínica, investir em psicólogo,
investir todo o trabalho de saúde para os portadores. O que a cidade pode fazer? Começar a correr atrás dos projetos. O que o prefeito tem que fazer? Secretário, a sua pasta, ação social, tem isso aqui, ó, corre atrás. A gente vai lá na PAI, que tristeza. E o mais triste de tudo, Carla, os meninos estão lá na PAI tendo aula, as mães estão do lado de fora, caçando alguma coisa para fazer, porque não tem. Arrumaram um local agora para ficar lá, o ano passado, para as mães ficarem esperando os filhos. E isso tem que ser aproveitado. Por quê? Você sabe que escola a gente trabalha com um aluno portador de necessidade especial. Você vê a dificuldade que é, a falta de condições, a falta de amparo do poder público com essas mulheres. Porque normalmente, Léo, quem cuida dos meninos com necessidade especial são as mães. A maioria dos pais casca fora. Ó. Uns ficam, mas a maioria casca fora. Então a gente tem que olhar muito, com muito carinho, porque é muito penoso. A gente tem que criar muita alternativa. E isso a gente só pode fazer com quem entende da área, conversar com as pessoas. Eu já procurei a menina da PAI para conversar. Estou indo atrás do vereador Leonardo Matos, que foi deputado federal, para me ajudar, para dar ideias. E assim a gente vai conseguir buscar algumas alternativas para vocês. Por exemplo, a prefeitura, nós tivemos um aluno lá na PAI que não tinha cadeira de roda. O menino estava tendo um problema mais sério por causa de cadeira de roda. Se não fosse um empresário amigo nosso, Eduardo, o menino estaria numa cadeira quebrada. Então, a gente tem que tratar com pessoas com muito carinho, independente de ser A, B ou C. A prefeitura tem que cuidar com carinho das pessoas, dos cidadãos de cidade. Ok. Carlos, tem muitas perguntas também na área da cultura. O Ricardo Batista está perguntando da questão da cultura. O Antônio, bem-vindo, está falando que hoje tem muita gente das cervejas artesanais, bares, gastronomia. E o Gracirlei Gomes... Por que não faz o Festival de Cerveja de Neves? O Gracirlei está falando justamente isso, porque ele foi realizador de 2 edições do Sabor de Botequim, né, que reuniu 20 bares. E ele pensa, o que você pensa fazer nessa área caso seja eleito prefeito? Eu tenho um laço muito grande na cultura, porque eu sou presidente da Liga de Carnaval de Minas Gerais. Primeiro, existe o Fundo da Cultura. Existe a Lei Rouanet, a Lei Estadual e o Fundo Municipal. O Fundo Municipal é da Prefeitura, tranquilo. A gente pode buscar recurso no Fundo Estadual, na Lei Estadual e no Fundo Estadual. Na Lei Rouanet e no Fundo Federal. E outra coisa, ir atrás dos empresários. O cara quer fazer uma obra na cidade, vai fazer 500 metros de esgoto. A prefeitura vai pagar 3 milhões, ele pode investir 3% na cultura. Do imposto de renda que ele vai ter que pagar. Isso pode ser feito em contrato ou com negociação com o empresário. Você faz os projetos, pega as instituições que mexam com cultura, que está tudo legalizado, e começa a investir. Eu fico triste. Ribeirão das Neves tem um bar lá no Sevilha Rosa Neves, que tem uma cervejaria que é de Neves. E os caras não fazem um concurso nacional para divulgar a marca. Vamos falar, pode fazer o merchan, é o Roots Beer. Você que falou. Aqui, agora falar de bebida em lata tá dando processo. Aquele menino da cachaçaria que tem lá perto do Liberdade, a gente poderia estar fazendo um festival de bebidas de Ribeirão das Neves, o que é que tem? Traz gente, traz cultura, ali você faz um show, faz virar um evento regional ou nacional. Isso tudo pode ser feito sem muito problema. Sabe o que acontece? Muita gente na cultura que não entende cultura. É aquela coisa, a pessoa não sabe falar a língua. Então não adianta. Você pegar uma pessoa e colocar um administrador, colocar na educação, ele pode até sair mais ou menos, mas que vai ser bom não vai. Ele vai ter que estudar muito, correr muito atrás. Porque até o linguajar é diferente, o linguajar técnico é diferente. Cada área tem a sua. E na área da cultura são muita coisinha que você pode fazer, muita parceria que você pode fazer. Você pode trazer gente de fora com projetos, com empresas. Você não precisa ficar preso só ao recurso da prefeitura, não. Se você conseguir uma parceria com a Pacaluz, com a Sadia, que está lá na 040, você pode fazer um evento
um festival de música, um festival de cachaça, um festival de cerveja, que não custa tanto e ter estruturado. E isso virar um calendário cultural na cidade. Aí você vai, cada vez você vai fazendo o evento ficando melhor, vai ganhando, recebendo mais impostos e vai investindo mais em cultura. Hoje o dinheiro mais fácil que tem é turismo e cultura. Muito bem. A gente já está caminhando para o final aqui, ainda tem muitas perguntas. Não, estou contente, pode ir. Tem 1 hora e 20 já. Nós já estamos cansando nossos internautas aqui. O Sidney Lima, nosso colega da Rádio Neves FM, entrou aqui. Ele está perguntando como gerar empregos de forma rápida. Você já falou, né, Sidney? O Carlos já explicou aqui mais ou menos o que ele tem de ideia nesse sentido, mas agora ele quer saber como criar isso de forma rápida, Carlos. Desafio para você. Sidney, forma rápida arrumar emprego. Você começa a pegar todo o orçamento da prefeitura e começa, dentro da legalidade, a investir na cidade. Você começa a fazer pequenas feiras, você começa a chamar as pessoas que fabricantes, microempresários, cria um parque, um pequeno parque de exposição, uma feira dentro do parque. Por que aquele parque ecológico lá você não pode fazer uma feira no domingo? Igual tem na Afonso Pena, tem a feira do lado de fora. E você pode usar toda a estrutura ali do parque. Por que você não pode fazer isso? Por que você não pode criar algumas feiras lá no Veneza e no Justinópolis? Outra coisa que a gente pode buscar fazer recurso fácil. Pequenas obras feitas na cidade com empreiteiro da cidade, uma reforma de uma escola, a troca de alguma coisa, gastar tudo dentro da cidade. E colocar condicionante. 60% dos funcionários que vão trabalhar nessas empresas tem que ser da cidade. Nós temos, muitas das vezes, a gente tem mania de achar que tudo é muito difícil. Você trabalha em rádio, você é locutor, você sabe muito bem como é que está o mercado, você sabe o potencial que a cidade tem, quantas pessoas investem na cidade de verdade, quantas pessoas, além de falar que amam, praticam o amor por Neves. Que é muito bonito falar, eu amo Neves, mas praticar, eu amo Neves. Tem gente que anda com a camisa eu amo Neves e mora lá na Savassi, lá no Alto Mangabeiras. Então, é assim. E fazer com que o povo de Neves, Cida, eu vou criar uns 10 empregos para você agora. Mandar os pessoal que é dos políticos aí de fora, deputado, embora e contratar gente de Neves. Eu arrumei 10 empregos. Olha, eu acho que você arrumou mais. Marcelo Moreira, Marcelo, minha boca coçou para falar mais alguns lugares aí que o pessoal mora, mas eu não vou falar, não. Marcelo Moreira entrou, mandou um abraço para nós dois. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Um abração para você também. Carlos, vamos caminhar para o fim aqui. Eu acho que a gente já conseguiu passar por vários assuntos aí. O pessoal acho que já conheceu um pouquinho mais do professor Carlos, Eugênio. E, assim, gostaria de agradecer demais. Lembrar o pessoal, gente, a entrevista vai continuar aí disponível. Quem perdeu um pedacinho, volta lá, porque nós passamos por vários assuntos: saúde, educação, desenvolvimento econômico, enfim, falamos de vários assuntos interessantes. Conseguimos, acho aí, espremer bastante o pré-candidato aí, para que ele se posicione, mostre seu conhecimento que tem sobre a cidade, suas virtudes aí. Carlos, gostaria de te dar a palavra final, para você fazer suas considerações finais e te agradecer pela oportunidade, né, da gente fazer esse bate-papo aqui, deixar desde já o espaço aberto para, no futuro, né, no próximo momento, a gente aprofundar mais em propostas concretas, né, depois que a gente já tiver os planos de governo mais ou menos encaminhados aí, e falar que qualquer coisa nós estamos à disposição para cumprir aí esse ano eleitoral que promete ser bem dinâmico aí na nossa cidade. Por favor. Léo, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, vocês, agradecer meus amigos que viram, que mandaram pergunta, as pessoas que gostam de mim, que estão me conhecendo agora. Vou ser bem claro com você, gente. Político, existe um monte. Gente querendo fazer coisa boa, gente querendo fazer coisa ruim. Político, ele é um empregado do povo, ele tem que trabalhar para o povo. Então,
Você, eleitor de Ribeirão das Neves, você que no dia 3 de outubro, 4 de outubro, vai colocar seu voto lá, vai votar pensando nos sonhos que você quer para a cidade, analisa bem o candidato, escute a proposta, tem muita gente boa, Joel, Bianchini, Robinho, Toco e outros que eu não lembro o nome, tá? São pessoas boas, pessoas que querem fazer uma diferença para Ribeirão das Neves, mas só querer fazer não dá, tem que fazer. E a gente está com o propósito de fazer uma cidade melhor, que o cidadão de Ribeirão das Neves tenha orgulho de morar na sua cidade, que quando sair de Ribeirão das Neves, bata no peito e fala, eu moro em Neves, porque a cidade vai mudar. Nós vamos fazer uma cidade melhor, mais bonita e mais humana. E para vocês que tiveram paciência de ouvir a live, muito obrigado a todos. Espero, na próxima vez, poder falar mais com vocês e que eu puder participar, ajudar, podem contar comigo. Muito obrigado a todos e muito obrigado, Léo. É isso aí, e assim a gente encerra essa live, né? Fica aí todo esse vasto material aí para vocês acompanharem, indiquem os amigos, para quem quiser conhecer um pouco mais do candidato, o processo eleitoral está aí batendo a porta. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí para a gente, ajude a fazer esse debate de ideias aqui chegar mais gente. Lembrando que aqui é um debate saudável, sadio, para elevar o nível do debate político na nossa cidade, e nos próximos dias aí nós vamos estar trazendo outros candidatos, estamos com uma agenda extensa aí, já conseguimos confirmar com quase todos, então o Ribeirão das Neves.net sempre cumprindo aí esse papel, esse compromisso, né, com a cidade, de envolvimento no processo eleitoral, de trazer esse debate a público para subsidiar o eleitor na hora do voto. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.